Irmãos, graça e paz da parte de Jesus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de João, no capítulo 3. Leremos os versos 1 e 2. A alergia está bem atacada hoje, irmãos, então vai ficar meio assim, mas pela graça de Deus a gente vai conseguir. Ou melhor, não é alergia. Eu fui ao médico, ele disse que eu não tenho alergia a nada, fez os testes lá. É só beleza mesmo, é só esse é o problema aí, não é culpa minha, né? 1 João 3, versos 1 e 2. O texto diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Queria te convidar a fechar os olhos, nós vamos orar a Deus, pedindo que Ele nos fale através da sua palavra uma vez mais nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção. Fale conosco, nos ensine, alimenta-nos, ó Deus. Tu sabes quem somos e o de que necessitamos. Venha de encontro a nós, fale conosco. Usa-me como instrumento em Tuas mãos. Me dê toda a condição necessária para expor a Tua palavra, com fidelidade e com clareza. E nos faça, ó Deus, operosos praticantes da Tua palavra, e não apenas ouvintes. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero convidá-los a pensarem um pouco nesse momento sobre o grande amor de Deus, com base no texto que acabamos de ler. No contexto anterior, João havia falado sobre o amor, dizendo que quando alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Então João já havia tocado este assunto, iniciado, falado sobre o amor. Agora nos fala um pouco mais, no verso 16, 17, tangencia mais uma vez este assunto. No capítulo seguinte, mais uma vez, ele nos fala sobre o amor de Deus. Eu queria primeiro que considerássemos apenas a expressão aí no primeiro verso, amor de Deus, e que fizéssemos isso à luz de outros textos. Eu queria que você me ajudasse, nós vamos aqui ler alguns textos da Escritura que nos permitirão entender melhor o amor de Deus. Um deles é muito conhecido por nós, João 3,16, que nos diz que Deus amou ao mundo de tal maneira. Como descrever o amor de Deus? Como descrevê-lo? Em seu alcance, em sua importância, é um amor de tal maneira. Um amor maravilhoso, incomparável. E este amor de tal maneira é aquele que deu seu Filho. Deus nos amou de tal maneira e entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A expressão objetiva deste amor no mundo, não a única, mas a mais importante expressão, demonstração do amor de Deus é Jesus Cristo. O Pai entregou o seu Filho por amor a nós. O Filho a si mesmo se entregou na cruz por amor a nós. O Filho morreu por amor a nós, sofreu por amor a nós.
Um outro texto, 1 João capítulo 3, verso 16. O mesmo João nos diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Vejam bem, isso está no mesmo capítulo que acabamos de ler. Verso 1, João diz assim: vejam que grande amor nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E no mesmo capítulo, no verso 16, João diz assim: nisso conhecemos o amor, que Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Vejam que o autor do Evangelho e o autor desta epístola é o mesmo apóstolo João. No Evangelho ele diz que Deus nos amou de tal maneira e entregou o seu Filho. Agora na epístola ele nos diz: vejam que grande amor Deus nos deu, e logo adiante ele diz assim: isso é o amor, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Agora há um outro texto, agora não de João, mas em Romanos capítulo 5, do verso 5 ao verso 8, eu queria te convidar a dar uma lida nesse texto comigo. Romanos 5, do verso 5 ao verso 8, o texto diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A maior demonstração, prova de amor que Deus nos deu, foi o fato de ter Ele enviado o seu próprio Filho para morrer na cruz por nós, sendo nós o que éramos: ímpios, pecadores, inimigos. Isso engrandece ainda mais, na nossa perspectiva, o amor de Deus. O que merecíamos dele, considerando a nossa condição de pecaminosidade, o que merecíamos dele, o que ele seria justo se tivesse nos dado. Mas sendo nós inimigos, ímpios, mortos, Deus nos ama e entrega seu Filho, e seu Filho morre na cruz por pessoas que se opõem a ele, por ímpios. Então, quando João fala sobre o amor de Deus, estes textos e outros da Escritura nos dão uma ideia. Este amor de Deus demonstrado por nós na cruz foi, sem dúvida alguma, a maior demonstração do amor de Deus para conosco. É claro que João diz assim: vejam o grande amor que Deus nos tem concedido. João não apenas está dizendo assim: vejam que grande amor Deus nos concedeu quando enviou o seu Filho, quando ele morreu por nós. Certamente esta é uma evidência incomparável da demonstração do amor de Deus, mas ele nos tem concedido, são ações de amor de Deus para nós cotidianamente. Deus nos amou quando enviou o seu Filho e nos ama ainda hoje e cuida de nós porque nos ama. Quando nós buscamos a Deus em oração, Ele, como um Pai bondoso, ouve as nossas orações e nos atende de conformidade com a sua vontade, de acordo com as nossas necessidades. Como o próprio Senhor Jesus afirmou: se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas quando nossos filhos nos pedem alguma coisa, quanto mais o nosso Pai Celeste nos amou enviando o seu Filho e continua nos amando ainda hoje. Seu amor é incomparável, seu amor é incondicional. Não há nada que possamos fazer que possa levar a Deus a nos amar mais ou menos. Seu amor é incondicional por nós. Então estes textos
nos dão uma ideia do que é este amor de Deus. Agora, o texto usa uma expressão para qualificar o amor de Deus. João diz assim: vejam o grande amor de Deus. Essa expressão na língua original está associada a algo que gera admiração, espanto, considerando a sua grandeza. Não é alguma coisa maior do que outra com a qual a gente tenha convivido, que não nos gere assim tanto impacto. É grande, tão grande, a ponto de produzir em nós espanto e admiração. Não há nada maior do que isso no mundo, não há nada mais significativo do que o amor de Deus. E João está nos convidando a fazer o seguinte: vejam que amor admirável, espantoso, inigualável, o amor de Deus. O fato de Deus ter enviado o seu Filho na cruz. Olhem para Cristo e vejam seu amor incomparável, grande, muito grande, maior do que qualquer outra coisa que você possa imaginar. E pensando neste amor, nós já falamos aqui do que Paulo disse aos Efésios. Eu queria te convidar a dar uma olhada mais uma vez no que Paulo disse lá. Efésios, capítulo 1, versos 17 e 18. Paulo diz assim: eu oro para que o Senhor lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, e para que vocês tenham os olhos do coração iluminados, para que entendam a riqueza da esperança. Vejam algumas coisas, nós já pontuamos isso aqui falando do amor de Deus. Eu estou falando aqui sobre o grande amor de Deus, o espantoso, o admirável amor de Deus, o fato de Deus ter enviado o seu Filho por nós, para morrer em nosso lugar. E diante disso, Paulo nos diz assim: eu oro para que a igreja tenha a sabedoria do alto para entender, para compreender este amor. Eu oro para que Deus dê à igreja espírito de revelação, para que Deus descortine, para que Deus tire dos olhos da igreja aquilo que impede a igreja de enxergar. E Paulo diz assim: eu oro para que os olhos do coração dos crentes sejam iluminados. O que Paulo está dizendo aqui aos Efésios é que eles precisavam ter uma compreensão espiritual da obra de Deus. E por isso Paulo orou. Nós pregamos o Evangelho, falamos de Cristo, de tudo o que Ele fez, de quem Ele é. Falamos das demandas da igreja, falamos, como estamos falando agora, do amor de Deus. E a pergunta é: como compreendemos isso? Como recebemos isso? Que valor damos a isso? Qual a importância disso na nossa vida? Isso alcança o nosso coração? Como isso chega até nós? E qual é a nossa vivência disso cotidianamente? Quando Paulo diz aqui que ele orava pela igreja para que a igreja tivesse espírito de sabedoria, de revelação, e tivesse os olhos do coração iluminados, Paulo não estava orando para que eles fossem regenerados, convertidos, porque isso já havia acontecido. Paulo estava se dirigindo a uma igreja. Alguém poderia perguntar assim: mas Paulo está pedindo a Deus para que Deus dê a eles o que eles já têm, o que eles já receberam? Em alguma medida, eles já tinham sabedoria. Em alguma medida, Deus já havia lhes dado esta revelação, descortinado a eles. Em alguma medida, o coração havia sido iluminado para que compreendesse. Mas Paulo está orando para que tenham mais, para que cresçam nisso, para que desenvolvam isso. E só Deus pode nos dar. Por isso a oração é tão importante, por isso a oração é o caminho, a oração é a resposta. Precisamos de uma intervenção de Deus em nós, na igreja, para que Deus nos ajude a entender, para que Deus nos dê compreensão espiritual do seu grande amor. E não apenas aí, Efésios também, os irmãos podem observar, no capítulo 3,
versos 16 e 17, quando Paulo também ora pela igreja, pedindo a Deus que lhes desse mais uma vez compreensão do seu amor. Efésios 3, versos 16 e 17, Paulo diz assim: olha, por essa razão eu me ponho de joelhos, e ele vai dizer, olha, para que vocês compreendam a largura, a profundidade, a altura, e conheçam o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Vejam que Paulo mais uma vez ora para que a igreja compreenda, espiritualmente falando, o maravilhoso amor de Deus, o maravilhoso amor de Cristo. Precisamos de uma intervenção de Deus em nós, que nos leve a compreender espiritualmente o amor de Deus. O Evangelho passa pela nossa razão, sim. O Evangelho toca as nossas emoções, transforma as nossas emoções, transforma também a nossa vontade, mas acima de tudo, devemos ter um entendimento espiritual de coisas espirituais. Por isso precisamos orar, clamando a Deus para que Deus nos dê. Num determinado sentido, Paulo diz assim: já estabeleço um limite. Compreender absolutamente será impossível, porque isso excede todo entendimento. Mas vocês podem ter mais compreensão, mais entendimento espiritual de Cristo e de sua obra cotidianamente. A pergunta é: se tivéssemos mais entendimento espiritual da obra de Deus, como viveríamos? Que mudança seria provocada no nosso cristianismo, na nossa vida cristã cotidiana? Nós seríamos levados a uma vida mais intensa de comunhão com Deus. Isso transformaria nossas casas, isso mudaria a nossa igreja, isso levaria para o mundo crentes com mais vitalidade espiritual. Seríamos mais eficientes no mundo, seríamos mais abençoados, agradaríamos mais a Deus, não entristeceríamos o Espírito Santo, nos envolveríamos mais com a evangelização, com a obra missionária, faríamos mais discípulos. Uma compreensão diminuída do amor de Deus, uma compreensão meramente racional ou apenas sentimental do amor de Deus, produz raquitismo espiritual, aridez espiritual, porque a gente não entendeu. E não é apenas entender isso como a gente entende matemática ou qualquer outra coisa, é a ação do Espírito Santo de Deus em nós. E a palavra já aponta a direção. Precisamos orar, e orar sempre por isso, orar sem cessar. Mas às vezes isso não é objeto das nossas orações. Pai, eu peço que o Senhor me ajude a compreender mais e melhor o amor de Cristo. Nós oramos assim, ou estamos orando pedindo o quê? Estamos mais interessados em quê? Então vejam que o amor de Cristo, a compreensão do amor de Cristo, do amor de Deus, é fundamental para que tenhamos saúde espiritual. Se compreendermos mais e melhor, viveremos um cristianismo mais digno e mais agradável aos olhos de Deus. E falei disso porque João, quando inicia esse capítulo, ele diz assim: vejam como Deus tem nos amado, vejam o amor de Deus. E a pergunta aqui é: a gente vê mesmo? A gente enxerga? Vejam aqui que João está dizendo assim: há um grande amor, que é muito grande, maior do que qualquer outra coisa nessa vida, que gera admiração em quem o percebe, espanto de tão grande que ele é. A pergunta aqui é: como algo tão grande passa despercebido? Como algo tão grande não é visto? E aqui nós não estamos falando daquele que está no mundo, está cego, dominado por Satanás e por isso não vê mesmo. Existe no mundo o grande amor de Deus, e o incrédulo não vê, e ele não vê porque não consegue ver, porque Deus ainda não lhe abriu os olhos para que ele enxergue. Agora estamos falando da igreja, e João se dirige à igreja, e diz assim à igreja: vocês sabem da existência do grande amor de Deus, sabem que Ele enviou o seu Filho, que Cristo morreu por nós. Vejam isso, percebam isso, olhem para isso. É para a igreja que João está escrevendo.
Onde colocamos os nossos olhos? O que tem sido tão grande, mas tão grande para nós, a ponto de atrair os nossos olhos, a ponto de nos levar a tirar os nossos olhos do grande amor de Deus. A nossa percepção anda meio aguçada para tanta coisa nesse mundo. A nossa percepção funciona para tanta coisa nesse mundo. Estamos antenados, sabemos das últimas notícias, temos muitas informações, percebemos o mundo ao nosso redor e o grande amor de Deus. João escreve para a igreja: vejam, olhem, percebam o amor de Deus. E como eu disse, o amor que Deus nos tem concedido. Aqui João está dizendo assim: olhem para a cruz, olhem para Cristo, olhem para a intercessão de Cristo hoje, olhem para o fato de que Deus cuida de vocês, é um Pai bondoso. Quando você ora em secreto, o Pai que te vê em secreto te recompensa. Você tem uma necessidade, sequer falou para o Pai, e o Pai já sabe quais são as suas necessidades. É o Pai que cuida muito bem do pássaro, que não cai sem que ele queira, e nós valemos mais do que os pássaros. E se Deus cuida tão bem do pássaro, quanto mais de nós, Deus cuida de nós. E João está dizendo: vejam isso, percebam o amor de Deus presente na vida de vocês o tempo todo. Quantos atos de amor de Deus por nós, quanto amor de Deus derramado cotidianamente na nossa vida. Cegueira espiritual de gente que já teve as vendas retiradas dos olhos, ou uma visão obscurecida. Às vezes a ausência de santificação prejudica a nossa visão espiritual. A gente não enxerga adequadamente porque está sobrando pecaminosidade. Aí a percepção espiritual não funciona, a gente não consegue enxergar. A nossa oração então é: Deus, livra-nos da falta de percepção espiritual. Livra-nos desta ausência de sensibilidade, ou pelo menos deste adoecimento da sensibilidade, porque a gente não consegue ver. Deus nos abençoa e às vezes tratamos isso como coisa corriqueira, como algo que acontece naturalmente, ou como alguma coisa que aconteceu por coincidência, ou qualquer coisa dessa natureza. Deus tem nos abençoado, irmãos, o tempo todo. Eu sei que às vezes, quando as coisas vão mal, quando alguém perde, quando perde um familiar, um amigo, quando perde um emprego, quando está com câncer, quando está vivendo o mau dia, a coisa fica ainda mais difícil, porque João está dizendo assim: vejam o amor de Deus, e lá está alguém sofrendo muito, e ele talvez fique se perguntando: mas como ver o amor de Deus? Onde está o amor de Deus no meu sofrimento? Onde está ele? Não vejo o seu amor porque continuo sofrendo, está doendo, e Deus não está me acudindo. Onde está o seu amor? Quando alguém perde alguém muito querido, onde está o amor de Deus? Acima de tudo, querido, olhe para a cruz. Lá está a maior demonstração do amor de Deus. Ele já demonstrou o seu amor por nós, e não há nada que mude isso. É por isso que em qualquer circunstância, por pior que seja, a pergunta, como eu acabei de dizer, onde está Deus e o seu amor, não cabe, porque Ele já fez isso por nós. E mesmo assim, mesmo no meio da dor e do sofrimento, se a gente conseguir olhar com cuidado, detidamente, a gente vai ver em cada detalhe o amor de Deus, o cuidado de Deus para conosco. Lendo esse texto, isso chamou muito a minha atenção, né? Pensando assim: meu Deus, como algo tão grande pode passar despercebido? Como algo tão grande pode ser ignorado? Como coisas tão benditas do Senhor na nossa vida podem serem ignoradas? Por isso a exortação de João: vejam, vejam que grande amor Deus nos tem concedido,
E aí João nesse texto faz o seguinte apontamento: o amor de Deus é grande. E aí João mostra uma evidência desse amor, ou o que esse amor produz. Ele diz assim: a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Quando você abre a escritura lá, João capítulo 1, versos 12 e 13, você vai encontrar lá o apóstolo João dizendo que a todos aqueles que receberam o Senhor Jesus, que creram nele, algumas versões vão variar aí, mas a versão que diz assim: Deus lhes deu o poder de serem chamados seus filhos. Uma outra versão diz assim: Deus lhes deu o direito de serem chamados seus filhos. Se você procurar alguns comentários da Escritura de gente reformada, irá encontrá-los usando essa linguagem também. Deus nos deu o direito de sermos chamados seus filhos. Algumas pessoas não gostam de usar a palavra direito, vendo nesta palavra algo do tipo: como assim o homem pecador achando que tem algum direito, sabe? A ideia do direito parece assim como se ele pudesse reclamar com Deus, apresentando-se diante de Deus, dizendo assim: Deus, o Senhor me deu o direito de ser seu filho, e se eu tenho esse direito, agora eu quero usá-lo, e como seu filho, eu quero determinar algumas coisas, e quero que o Senhor me dê isso ou aquilo, porque tenho esse direito. Não, de maneira nenhuma. Algo gratuitamente conferido. Deus nos deu a oportunidade. Agora sim, nós podemos afirmar que somos filhos de Deus legitimamente, e que todas as promessas que Deus fez para os seus filhos, de fato são para nós, e nós agora estamos em condições de desfrutar de todas elas. E nesse mesmo texto João vai dizer que aqueles que são filhos de Deus nasceram da vontade de Deus e não da vontade da carne. Com base nesse texto a gente já pode contrariar aquele dito que a gente ouve de vez em quando, que todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Está vivendo em pecado, mas é filho de Deus. Está roubando e é filho de Deus. Está fazendo tudo errado e é filho de Deus. Não, esse texto diz que filhos de Deus são aqueles que receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador, e que nasceram da vontade de Deus e não da vontade da carne. Eles não se proclamaram filhos de Deus, foi Deus quem lhes fez seus filhos, foi Deus quem os adotou como seus filhos. É graça de Deus, não é mérito nosso, é algo que Deus nos dá de presente, não é algo que nós conquistamos. E um outro texto, queria que você abrisse sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 8, do verso 14 ao verso 17, Romanos capítulo 8, do verso 14 ao verso 17, o texto nos diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Irmãos, este texto é maravilhoso, descreve a nossa filiação. Deus só tem um Filho unigênito, da mesma natureza, igual a Ele, que é Jesus Cristo. Todos os outros filhos de Deus são adotados por Ele, em Cristo Jesus. E de acordo com o texto aqui, Paulo descreve algumas coisas. Se somos guiados pelo Espírito Santo e não pela nossa carnalidade, nisso demonstramos que somos filhos de Deus. Deus nos adotou, nos deu o espírito de adoção. Por causa disso nós podemos nos aproximar dele
clamando: Abba, Pai. E se os irmãos conhecem o Evangelho, sabem que Cristo igualmente se aproximou do Pai, fazendo a oração dessa maneira: Abba, Pai. Como uma criança se aproxima do seu pai, chamando-o de papai, numa comunhão intensa, filial, amorosa. Nós que éramos inimigos, pecadores, ímpios, mortos, filhos da desobediência, filhos da ira, escravos de Satanás, agora pela graça podemos chamar Deus de papai, podemos nos aproximar diante dele, agora sem temor, não no sentido de sem respeito, não é essa a ideia. Nos apresentamos diante de Deus sempre com temor e reverência, mas não no sentido de temer a manifestação da ira de Deus sobre nós, porque Deus nos deu acesso à presença, Cristo nos deu acesso à presença do Pai, e ali nós nos achegamos com intrepidez, com ousadia, como filhos de Deus, sabendo que Ele nos receberá, sabendo que Ele nos ama, que Ele cuida de nós, e ainda que Ele nos discipline, Ele o faz porque nos ama. Irmãos, temos uma íntima comunhão com o Pai. Que coisa maravilhosa poder chamar Deus de Pai. Nós que éramos quem já fomos um dia, hoje podemos fazer a oração dizendo: Pai nosso que está nos céus. Nós temos a Deus como Pai, não somos apenas criaturas de Deus, somos filhos de Deus. Tudo o que Deus é, tudo o que faz, favorece os seus filhos, abençoa seus filhos, cuida dos seus filhos, nutre seus filhos, protege seus filhos. Deus está conosco em todo o tempo, e temos um Pai que é nosso porque está conosco, mas é um Pai que está nos céus, que é soberano, que é todo poderoso, e nós temos liberdade para termos intimidade com o Senhor, de nos aproximarmos dEle, de orarmos, de exaltarmos o seu nome. Hoje nós temos acesso à presença de Deus. Nem todo mundo que acha ser filho de Deus nem todo mundo tem acesso à presença do Pai, nós temos. E se alguém te perguntasse assim: qual é a prova que você tem que Deus é o seu filho? Eu poderia dizer assim: eu vivo no Espírito. Falar: mas qual a prova? É só isso, a Escritura me diz que quem anda no Espírito é filho de Deus. Mas tem uma outra coisa: o Espírito Santo testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus. O testemunho interno do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo fala comigo e fala com você que nós somos filhos de Deus. Há uma ação interna do Espírito Santo em nossos corações, testificando que nós somos filhos de Deus. Vejam então que a certeza não está em nós, como se o mérito fosse nosso, mas numa ação do Espírito Santo em nossos corações. E como eu tenho dito, o Evangelho é para a nossa mente, para as nossas emoções e para a nossa vontade. E Paulo está dizendo que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito. Permitam-me dizer uma coisa: isso é verdade, isso é objetivo, mas isso tem a ver com fé, com intimidade com Deus, com sensibilidade, com percepção. E se o Evangelho é para a nossa racionalidade, também para as nossas emoções, para a nossa vontade, a gente pode sim sentir a ação do Espírito Santo em nós, testificando que nós somos seus filhos. E se somos filhos, há uma coisa muito interessante: se somos filhos, somos herdeiros. Todas as promessas de Deus, novo céu, nova terra, tudo que Deus prometeu, isso é para nós. Nós desfrutaremos de todas as promessas. E é interessante que Deus diz assim: olha, nós somos herdeiros de Deus, que é o nosso Pai, e somos co-herdeiros com Cristo. Tudo aquilo que é do Pai é do Filho unigênito, e tudo aquilo que é do Filho é também nosso. Tudo que Jesus conquistou na cruz é também nosso, é para nós que Ele conquistou.
E aí a gente tem medo de falar assim, tudo que ele conquistou na cruz é direito nosso. Tem gente que não gosta de falar assim que é direito, porque acha que nisso aí tem uma arrogância, né? Mas não tem arrogância se você entender isso biblicamente. Biblicamente não há arrogância. Se alguém te perguntar assim, por que você acha que tem esse direito? Porque a Bíblia diz que eu sou herdeiro. Por que você acha que tem esse direito? Porque a Bíblia diz que eu sou co-herdeiro com Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz que a todos quantos o receberam, Ele lhes deu o direito de serem chamados filhos de Deus. É um direito que eu recebi gratuitamente. É um direito que não vem de mim. É um direito que não tem nada a ver com o mérito meu, com bondade minha. É um direito que Deus me deu no seu Filho, porque eu sou filho de Deus. E por ser filho de Deus, eu tenho de fato esse direito. E quando olho para esses direitos que tenho, eu sei que eu não mereço nenhum deles. Eu sei que o uso desse direito não é assim. Então Deus, agora eu sou seu filho, eu quero que o Senhor me dê isso ou aquilo. Não. O desfrute daquilo que Cristo nos concedeu sempre se dá na perspectiva da graça, do favor imerecido da parte de Deus. Somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Cristo. E para ficar claro que não era essa a intenção, Paulo diz assim: somos herdeiros e co-herdeiros. Se com Ele sofrermos, com Ele também seremos glorificados. Hoje tem gente que diz assim, sou herdeiro, então quero viver o melhor dessa terra. Paulo está dizendo assim, se você é herdeiro, sofra com Cristo. Porque se você é filho de Deus, você precisa sofrer por Ele, precisa se dedicar integralmente ao seu Pai. E uma outra coisa, a gente vai ver isso posteriormente, se eu sou filho de Deus, eu me pareço com o meu Pai. Se o meu Pai é santo e eu sou filho dele, eu sou também. Por isso a Bíblia diz, perdoem como Deus em Cristo perdoou. Sejam perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Sejam misericordiosos como o vosso Pai Celeste é misericordioso. Se eu sou filho de Deus, me pareço com o meu Pai. Quem é filho de Satanás se parece com o seu pai igualmente. E o diabo é mentiroso e assassino desde o início. Os filhos de Satanás se parecem com ele. Os filhos de Deus se parecem com ele também. Não adianta dizer, Deus é meu Pai, e não fazer a vontade do Pai que está nos céus. Se sou filho de Deus, me pareço com Ele. Sou herdeiro, mas recebi o direito à herança pela graça. Sou co-herdeiro com Cristo, recebi gratuitamente. E se sou filho de Deus, devo participar dos sofrimentos também de Cristo. Vejam que grande amor Deus nos tem concedido, a ponto de sermos chamados de seus filhos, filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. O que João está dizendo é, ser filho de Deus não é uma coisa que eu serei apenas no céu, eu sou agora. É uma realidade da qual eu desfruto agora. A herança, muito dessa herança desfrutarei no porvir, mas eu já tenho acesso à presença de Deus, intimidade com Deus, hoje eu sou filho de Deus. E aí João no verso 1 vai dizer assim, agora tem uma coisa, o mundo não nos conhece, porque não conheceu primeiro a Ele. João vai dizer assim, veja que a temática do mundo ainda está presente aqui, nós estamos no mundo, somos filhos de Deus, mas somos filhos de Deus no mundo. E João está dizendo assim, o mundo não entende isso. O mundo é inimigo disso. O relacionamento que nós temos com Deus não é compreendido pelo mundo. E por que o mundo é assim? Porque o mundo não conhece a Deus, o mundo não se relaciona com Deus. A palavra para conhecimento aqui, como eu tenho dito, denota conhecimento experimental, relacional, não apenas saber informações, mas se relacionar. Aqui é interessante, olha, o mundo ele não tem uma comunhão conosco, o mundo não se associa, pelo contrário, se opõe, é inimigo, não compreende. Por que não compreende o amor de Deus? Porque não tem contato, não tem relação alguma com o amor de Deus. Então veja bem que João chama a seguinte atenção, somos filhos de Deus em um mundo que não tem Deus como Pai. Nem todo mundo neste mundo é filho de Deus. E os filhos de Deus são nesse mundo odiados. Os filhos de Deus serão nesse mundo
perseguidos, conviveremos com esta inimizade por parte do mundo. Falamos hoje pela manhã nesse sentido também, estudando a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Quem foi que nos convenceu do contrário? Quem foi que disse que seríamos filhos de Deus nesse mundo e não teríamos problema, e não seríamos perseguidos, por isso não haveria inimizade? Aqui é uma coisa interessante também, o uso que João faz da palavra mundo, né? Somos filhos de Deus e o mundo não o conhece. O que é mundo aqui, né? Então nós temos a igreja, aqueles que estão em Cristo, e todos aqueles outros que não estão em Cristo são chamados aqui de mundo. Vejam que a palavra mundo não tem a ver com cada indivíduo que existe na face da terra, porque aqui se exclui a igreja de Cristo, os outros. O mundo aqui é gente, e gente que ocupa cargos na política, gente que tem influência, mas é gente. Quando João diz assim que o mundo não conhece, o João está dizendo, tem gente que não conhece, não experimentou de Deus. Tem muita gente que não experimentou de Deus, não tem relacionamento com Deus, e por isso nos odeia, e por isso nos persegue. E outra coisa, por isso não entende, por isso não compreende o que a gente faz, por isso não compreende a fé que a gente tem, sabe? O mundo não entende. Fala, mas por que esse cidadão, eu fico olhando para ele, ele vai às vezes 4 vezes num domingo lá na reunião da igreja, para que isso? Não pode ser só uma, né? Por que ele é assim? Por que vive desse jeito? O mundo não entende quem a gente é e quem está na nossa vida, porque não tem comunhão com Deus, e jamais vai entender, de fato. Agora nós o conhecemos. Isso aqui é interessante, João está dizendo, nós conhecemos a Deus, nós temos intimidade com Deus, nós somos filhos de Deus, não por mérito nosso, mas pela maravilhosa graça de Deus. João vai continuar falando sobre outras questões dessa filiação, nós falaremos disso numa outra ocasião. João disse que hoje nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. João está dizendo que seremos filhos de Deus, mas de uma maneira muito peculiar, quando Deus concluir a sua obra em nós, quando Cristo vier. Mas nessa noite aprendemos algumas coisas para aplicar em nossa vida cotidiana. Como Deus escreve o seu amor em sua palavra. Como Deus escreve este amor de tal maneira. Um amor que é muito grande, não é? Algo que gera admiração, espanto de tão grande. Entregou o seu filho para morrer em nosso lugar. A maior demonstração de amor de Deus é o sacrifício do seu filho. Mas Deus demonstra seu amor para conosco cotidianamente, em cada detalhe. E a pergunta que eu te faço é: você tem visto isso? Você tem visto isso, enxergado o amor de Deus em cada detalhe? Como coisas tão grandiosas podem passar despercebidas? Peça a Deus para que Ele ilumine os olhos do seu coração, para que você veja, para que eu veja. Vamos pedir a Deus espírito de sabedoria no pleno conhecimento, espírito de revelação. Deus, tire dos nossos olhos o que tem nos impedido de ver o seu amor por nós, cotidianamente. E somos filhos de Deus. Como sabemos se somos filhos? Se somos guiados pelo Espírito. Se o Espírito Santo testifica no nosso coração que somos filhos de Deus, testemunho interno do Espírito Santo. O Espírito Santo age em nós, o Espírito Santo testifica em nós, e de acordo com o texto, se somos filhos, somos herdeiros. Se somos filhos, somos co-herdeiros. Você se lembra de Jesus dizendo assim: na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-nos lugar. De fato, um lugar lá é herança nossa, é herança nossa. A casa do Pai é também nossa, a morada celestial é também nossa. Quando a gente pensa em direito é o seguinte: Deus nos deu isso e de fato é um direito nosso, Ele nos deu, nós desfrutaremos isso, mas nós recebemos gratuitamente. Então assim, o que Deus deixará para nós, né? A coisa da herança é uma coisa tão assim, né? Não sei se já tem alguém aqui se preparando, já arrumando os papéis para deixar os seus pertences para os filhos, né? Tem gente que vai ficando mais velho e já começa assim: eu tenho que passar os imóveis para o nome dos filhos, reservando para mim
o usufruto, já tem que fazer testamento, não é? Aí a gente se pergunta, o que a gente deixaria para os nossos filhos? É direito deles, né? Num sentido diferente, mas é direito deles receber alguma coisa. O que eles receberão? Agora pensa se eu sou filho de Deus, né? E uma outra coisa interessante é que você sabe que herança é uma coisa que você só recebe com a morte do seu ascendente, né? Então tem gente que às vezes quer antecipar recebendo herança antes da morte, ou está matando o pai ou a mãe antes para receber o dinheiro, mais ou menos igual o filho pródigo, né? Me dá o que é meu, eu quero o que é meu. Não, vai ter que esperar morrer, né? Não é assim, não, então toma, é o que você quer. Agora, irmão, Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Pai, sabe? E o que Ele tem preparado para nós, o que Ele nos dará, o que Deus tem preparado para nós, quanta riqueza espiritual. E eu queria pensar nisso aqui. A gente fala de herança, as pessoas pensam em propriedade e dinheiro, né? A Bíblia, quando fala de herança, está falando de céu, sabe, da glória eterna, de estar com Cristo. Essa é a herança, de ser filho de Deus e estar na glória. Essa é a herança, somos co-herdeiros, nós viveremos essa realidade. Que bênção! E viveremos porque somos filhos, e somos filhos porque fomos adotados. Lembre-se disso, todo crente em Cristo Jesus é filho adotivo. E é interessante que o filho adotivo tem também os direitos, tem também, foi adotado, foi enxertado, mas é filho, Deus o ama e ele terá acesso à sua herança. Que Deus possa nos abençoar muito nessa noite. Quero te convidar a fechar os seus olhos, a refletir sobre o que foi dito. Você é filho de Deus, o Espírito Santo age em você, o Espírito Santo testifica que você é filho de Deus. Que bênção saber que temos acesso à presença do Senhor. Deus cuida de nós, Deus nos ouve. Que bênção, que grande privilégio.